nome é Edivânia Lopes, mas podem me chamar de Edi. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, que é respondendo perguntas. Então vamos lá, eu vou começar pela pergunta da Aline. Ela perguntou se a síndrome do pânico me deu alguma alteração na identidade, assim, se roubou um pouco do que eu era antes. Roubou assim porque eu sempre fui uma pessoa muito livre, sempre fui de viajar, de passear sozinha, de ser desapegada de todo mundo. Então isso mudou um pouco mudou um pouco sim, nessa questão. A próxima pergunta é da Andressa. Ela perguntou o primeiro sintoma assim que fez eu procurar um médico e entender que era uma síndrome do pânico. O primeiro sintoma que me afetava assim muito era a falta de ar e o coração acelerado. Eu cheguei a achar que eu tinha algum problema cardíaco ou alguma coisa assim que sei lá, eu achava que era alguma coisa bem séria assim no coração. A próxima pergunta é da Viviane. Como que eu dei início ao ateliê? Na verdade, eu não tinha um ateliê, eu comprei as folhas e comecei a imprimir numa lan house e lembrancinha de festa. E aí eu cortava na mão, decorava bonitinho com laço e tal e entregava. Daí eu vi que começou a dar certo e comecei a investir mais, eu comecei a guardar dinheiro, daí eu comecei a investir em maquinário, comprei impressora, aí fazia mais dinheiro, eu comprei uma máquina de corte, fiz mais dinheiro, comprei uma encadernadora. E assim foi, conforme ia entrando o dinheiro eu ia investindo mais no ateliê. A Camila mandou 3 perguntas, eu vou responder uma de cada vez. Ela perguntou como que eu conheci o meu marido. Eu conheci o Rodrigo através de um amigo em comum. Esse amigo que queria ficar comigo e eu não quis ficar com ele. Daí ele falou que ia me passar o contato de um outro amigo que também tava afim, eu falei que eu não queria. E mesmo assim ele mandou. Quando eu vi a foto, aí não deu pra não querer, né? Aqueles olhinhos verdes assim. Aí grudamos, desde 2014. Como que decidimos ter o segundo filho? Na verdade, era uma decisão assim meio que pré-determinada, que quando o nosso filho fizesse 5 anos, a gente tentaria mais um. E porque a gente é muito assim, a gente gosta dos nossos irmãos, então a gente não imagina o nosso filho crescendo sem o irmão dele também, né? E aí o Murilo começou a cobrar e a gente decidiu que tá no momento. O que a família acha disso? Minha mãe já tá escolhendo até nome, inclusive se já tem nome. Quando descobrir o sexo, já vai saber até como chamar. A Hillary perguntou o que mudou e como foi saber que eu tenho síndrome do pânico. O que mudou foi isso, né? Minha liberdade. Eu sempre fui de viajar muito, de passear muito, de do nada decidir ir sozinha pra praia. Eu já peguei 5 horas de estrada de ônibus pra ir pro litoral norte. Fui tranquila, sozinha, voltei, curti muito a viagem. Já passei o carnaval também numa praia lotadíssima do litoral norte, sozinha. Fiz novos amigos, adorava. E o que doeu pra mim foi isso, né? Que hoje eu já não tenho mais essa autonomia de pegar 5 horas de estrada sozinha. Como foi saber o que eu tenho? Que eu tenho isso, né? Pra mim foi ruim, no começo eu ficava perguntando por que eu, né? Por que logo eu tinha que ter isso? Porque até então ninguém na minha família tinha. Hoje eu já descobri que tem mais casos. Mas até então eu fui a primeira, então eu ficava, mas por que eu? Tanta gente no mundo, por que eu fui escolhida? Eu era meio egoísta, né? Pensando assim, mas eu me questionava muito quando eu descobri. Amanda perguntou por que o que eu decidi engravidar agora nesse momento de pandemia e política. Na verdade, o momento que a gente tá agora, ele foi meio que coincidiu com uma decisão que a gente já tinha de ter o filho quando ele fizesse, ou o primeiro tivesse 5 anos. Também eu e meu marido já passamos os 30, então começa a ficar um pouco tarde pra gente pensar em outro neném, né? Eu tô terminando a faculdade, então se eu engravidar agora é o tempo certinho, eu conseguir terminar a faculdade, curtia o filho crescendo, os primeiros passos, tudo certinho. Quando ele for pra escola, eu também começo a trabalhar no ramo que eu vou me formar. A Silvânia, que é minha mãe, perguntou qual que é o meu maior medo e o meu maior sonho. Eu tenho pavor assim de morte, eu não consigo aceitar, não consigo entender que ela existe. É uma das coisas assim que me tortura todos os dias. Inclusive eu tenho um excesso de zelo, assim. Eu ligo toda hora pra ela, tipo, todo dia pelo menos eu tenho que falar com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com a minha cunhada e com meu marido. Então, se ele não posta stories pra eu saber que ele tá bem, que ele tá onde ele tá, eu já mando mensagem perguntando. Eu sou bem assim de rastrear um pouquinho o pessoal, porque eu sou meio que... eu tenho um medo assim de perder, sabe? Então é isso. Pra não ficar muito pesado, muito longo o vídeo, eu vou encerrar por aqui e depois eu faço outro vídeo respondendo mais perguntinhas, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários que o próximo vídeo que eu fizer eu respondo a sua, tá bom? Beijo, até mais!